Olá, professor. Aqui é o professor Ederson César e nessa aula vamos resolver juntos aí a questão 18 do concurso público da Prefeitura Municipal de Taubaté para o cargo professor 1. Então você aí que almeja, que está estudando aí para os concursos, para os processos seletivos, para o cargo de professor 1, acompanhe comigo a resolução de uma questão da VUNESP. Tranquilo? Espero que você esteja bem e bora lá para a questão na tela. Questão VUNESP na tela, concurso de Taubaté. Explorar problemas em que os dados permitem mais de uma resposta. Opa, sim, permitem mais de uma resposta. Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Permitem mais de uma resposta possível, contribui de forma significativa e efetiva para a formação do pensamento matemático. Leia o problema a seguir. Agora vem o problema, ó, proposto. João pretende distribuir, ou seja, pretende dividir as balas que ele tem num pacote para seus colegas de classe no dia do seu aniversário. Bom, se João der 4 balas para cada amiguinho, para cada colega de classe, sobrarão 3 balas para ele, para João. Sobrarão 3 balas para o João. Encontre algumas possibilidades diferentes para o número de balas que está no pacote, que o João tem para distribuir entre os seus colegas de classe. Beleza? Bom, continuando aqui, os alunos de uma professora estão investigando esse problema e estabeleceram consensualmente que não seria plausível que um pacote de balas tivesse mais do que 100 unidades. O que que isso significa? Significa que a quantidade de balas dentro desse pacote tem que ser menor ou igual a 100, tá? Pacote de balas tivesse mais do que 100 unidades. Ó, não seria plausível. Ou seja, não é interessante que o pacote de balas tenha mais do que 100 balas, tá? Ou seja, eu vou chamar aqui, ó, já vamos destacar esse, vou chamar de P, o pacote de balas tem que ser menor ou igual a 100 unidades de balas. Bom, continuando ali, porque a gente não terminou de ler o restante do enunciado, né? Outra coisa também que os alunos que estão investigando esse problema estabeleceram, né? Nem que João tivesse menos do que 10 colegas de classe para distribuir essas balas. O que significa isso? Desculpe. O que significa isso? Que o número de colegas do João, ou seja, vou chamar de C o número de colegas do João, tem que ser maior ou igual a 10. Então, essas duas condições para que os alunos de uma professora resolva o problema proposto. Voltando aqui no enunciado, com esses novos dados acrescidos pela classe ao problema, o número máximo de possibilidades. É isso que a VUNESP deseja que você encontre. Quantas possibilidades de resposta diferente esse problema tem, tá? O número máximo de possibilidades que os alunos poderão encontrar para o problema está restrito a quantas possibilidades? 14, 15, 16, 17 ou 18. Bora lá. Se a gente sabe
que o total de balas dentro de um pacote dividido de 4 em 4, ou seja, 4 balas para cada colega, a gente encontra aqui o total de colegas e 3 balas que sobram para o João. Aplicando aqui a relação fundamental da divisão, nós temos que P balas, ou seja, a quantidade total de balas, é igual a 4 balas por colega, somado de 3. Somado de 3. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Será que eu consigo arrastar essa brincadeira para cá? Consigo. Por quê? Porque está muito apertado ali, né? Bom, acho que ficou melhor aqui. Bom, vamos lá. Então, reescrevendo aqui a relaçãozinha. P balas é igual a 4 balas por colega, somado de 3. Ah, ficou melhor. Ou seja, a primeira possibilidade, vou chamar aqui de primeira P. A primeira possibilidade indica o quê? De que o número de colegas não pode ser menor do que 10. Então, a primeira possibilidade é que o número de colegas seja igual a 10, que é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Mínimo. Mínimo de colegas. Ou seja, o total de balas dentro do pacote vai ser igual a 4 vezes 10, que é 40, somado de 3. Ou seja, 4 vezes 10, 40. 40 mais 3 são 43 balas. Observe que 43 balas obedece à condição para que esse problema exista de que o total de balas tem que ser menor do que 100. A segunda possibilidade é que o número de coleguinhas do João seja 11. Porque, volto a dizer, a segunda condição para que esse problema exista é que o número de colegas seja maior ou igual a 10. Assim, o número de balas dentro do pacote vai ser 4 vezes 11 mais 3. 4 vezes 11 mais 3. 4 vezes 11, 44. 45, 46, 47. 47 também está dentro da primeira condição de existência desse problema. Agora, observe o seguinte. Do 43 para o 47, observe que está sendo acrescido 4 unidades. 43, 44, 45, 46, 47. 4 unidades. O que isso significa? Que se a gente fizer a próxima possibilidade, que seria a terceira possibilidade, número de coleguinhas do João igual a 12, o que vai acontecer com P? Vai ser a segunda possibilidade, que é 47, 47 mais 4. 48, 49, 50, 51. Ou seja, P vai ser igual a 4 vezes 12 mais 3. Ou seja, aqui dá 48. Mais 3, 49, 50, 51. Tranquilo? Tô fazendo bem devagar para que você entenda o raciocínio, tá, professor, professora? Bom, se você continuar nessa luta, você vai chegar à resposta certa, tá? Mas vai demandar muito tempo. E num concurso público que você não tenha tempo. Então, vamos analisar o seguinte. Se a gente já tem 3 possibilidades e encontramos aí 51,
vamos analisar quantos colegas vai nos apresentar a décima quarta possibilidade, tá? Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A décima quarta possibilidade, que é a alternativa A, nos indica que o número de coleguinhas é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E aí, quantidade de balas no pacote, 23 balas, perdão, são 4 balas para cada um dos 23 coleguinhas. 4 balas vezes 23 coleguinhas, mais 3. É aquela relação fundamental da divisão que a gente fez lá no início. Ou seja, 23 vezes 4, 4, 8, 12, subiu 1, 4, 8 mais 1, 9, 92 mais 3 dá 95. 95 lembra da condição de existência do problema, que a quantidade de balas dentro do pacote tem que ser menor ou igual a 100. 95 é menor do que 100. Lembra de outra coisa, que de uma possibilidade para outra são acrescidos 4 unidades. Ou seja, na 15ª possibilidade, ainda vai estar na condição de existência. Por quê? Porque 95 mais 4 dá 99. Portanto, a resposta correta é 15. Ou seja, são 15 possibilidades diferentes que os alunos têm para dar de resposta correta, tá? Para dar de resposta, né? Por quê? Por que não a alternativa C? Porque na 16ª possibilidade vai ser 99 mais 4. 99 mais 4 é igual a 103. E isso aqui fere a condição de existência, que a quantidade de balas dentro desse pacote tem que ser menor ou igual a 100. Ora, 103 é maior do que 100. 103 é maior do que 100. Então, está fora da condição de existência. Tranquilo? Aí você deve estar imaginando assim, mas tem outro modo de fazer? Tem. Eu disse que o primeiro modo é você ir fazendo possibilidades a possibilidades. Eu fiz inicialmente a primeira, a segunda e a terceira possibilidade para você entender meu raciocínio, né? E aí a gente achou, utilizando as alternativas, que o menor número das possibilidades, que é a alternativa A, vai nos dar 23 colegas. E aí a gente fez o cálculo e encontrou o total de balas dentro do pacote que estava dentro da condição de existência. Na próxima possibilidade, a gente tentou a 15ª possibilidade, que deu 99 balas. E 99 é menor do que 100. Agora a gente testou a 16ª possibilidade, 103 é maior do que 100 balas que são permitidas aí, essa quantidade total dentro do pacote. Tá? E qual é o outro modo de se fazer isso? Acompanhe comigo aqui. Então, a gente já chegou à conclusão, né, de que dentro, dentro do pacote de balas, tem que ter 100 balas ou menos, né? Tem que ter 100 balas ou menos. Então, vamos pegar o mínimo possível, 100 balas. Eu vou descontar 3, porque são as balas do João.
Lembra lá no enunciado que 3 balas sobram para o João. Ou seja, restando então, restam 97 balas. Restam 97 balas. Essas 97 balas, João deseja dar 4 balas para cada colega. Se ele deseja dividir 4 balas para cada colega, o resultado dessa divisão é o total de colegas. É o total de colegas. Ora, vamos fazer aqui a divisão, né? 4, 8, duas vezes. 2 vezes 4, 8 para 9 e 1, cai o 7. 4 vezes. 4 vezes 4 dá 16 para 17 e 1, ou seja, esse é o número máximo máximo de colegas. E qual era o mínimo de colegas? Mínimo era o 10. Por que era o 10? Porque a segunda condição de existência é que o número de colegas de João ele tem que ser 10 ou mais de 10. Tanto é que a gente encontrou o máximo que é 24. Então a gente tem aqui a sequência de possibilidades, né? Na verdade, aqui a gente tem a sequência de colegas que vão gerar aí o total de possibilidades. E aí, ó, eu tenho uma sequência e eu não sei quantas possibilidades tem nessa sequência de números. Eu sei que o mínimo é 10 e o máximo é 24. Então, para você entender o que eu vou fazer, olha só. Vou pegar aqui uma sequência de letras aqui, ó. A, B, C, D. Para você entender o meu raciocínio lá. Eu sei que o mínimo eu vou chamar de 1, porque eu tenho um elemento. E eu quero encontrar o total de elementos aqui. E o meu máximo, é lógico que a gente está contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Meu máximo é 4. Para eu descobrir o total de elementos, o que a gente tem que fazer? Máximo menos o mínimo, que vai resultar em 3, sempre somado de 1, que resulta em 4 elementos. Bom, claro que é um exemplo simplório para você entender o raciocínio. O que a gente vai fazer aqui na resolução do nosso problema, então? Se o máximo é 24, 24 menos 10. 24 menos 10 é 14. 14 somado de 1, lembra lá, naquele exemplo simplório, sempre somamos 1 para descobrirmos aí o total de elementos daquela sequência, tá? Aqui nesse caso, a gente encontra o total de possibilidades. 14 mais 1 dá 15. Por que a gente encontra o total de possibilidades? Porque cada possibilidade está atrelada a um número de colegas. Então, ó, a quantidade de colegas está atrelada ao total de possibilidades. Vou abreviar aqui, tá? Ao total de possibilidades, que nesse caso deu 15, que é a alternativa B, como a gente já havia encontrado a resposta lá na alternativa B. Bom, espero aí que tenha ficado claro. Tranquilo? Questão longa, com muito texto, tem que ficar esperto. Eu fiz o cálculo
devagar, eu fui mostrando passo a passo, não fiz correndo, para que você entenda o conceito, entenda o que eu apliquei. Bom, você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, aproveita aí, se inscreva aí no meu canal, dá aquela fortalecida, por favor, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o prazer em responder todos eles. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima questão, que é a questão 19. Um forte abraço e até breve.